Boa tarde a todos, todas. Linguagem de gênero é fundamental, não é assim? Tá certo? Eu aprendi aqui com a Heloísa que a gente não pode deixar de tornar clara a linguagem de gênero. E nós vamos dar início a este tema do dia de hoje, dos seminários temáticos, e que é sobre a questão dentro da utopia ética e religião, né? Nós vamos dar início pelo próprio artigo do professor Luiz Eduardo Vanderlei, com Arlindo Esteves Rodrigues e Alanda Silva Coelho, que é Pensamento Utópico, Dialética da Denúncia e Anúncio do Inédito Viável. Nós já estamos aqui com a presença do professor Vanderlei, Luiz Eduardo Vanderlei, ainda tenho... Ah, viu? Foi só falar Luiz Eduardo Vanderlei, ele chegou. Olha... Por favor, Alina. Por favor. Seja bem-vindo. Uma água aqui para você. Então, eu dizia que nós iríamos, então, dar início com a presença do professor Luiz Eduardo Vanderlei, mas também com a presença do Arlindo Esteves Rodrigues. E essa série de seminários, e aqui nós... Onde está aqui? Aqui nós começamos a colocar, ela vai ser todas as segundas-feiras, das 16 às 19 horas, né? E nesta primeira sessão, que eu dizia a vocês, o pensamento utópico, dialética da denúncia e anúncio do inédito viável. Nós vamos ter também um preview do lançamento do livro. Preview fica bonito, né? É porque a Eduque diz que isso o livro só vai ser lançado em outubro, não é? E vai haver, sim, um lançamento, vamos dizer assim, um momento em que nós vamos estar junto com o programa de Ciências Sociais, também para um lançamento um pouco mais alargado. Então, nós vamos ter nesse seminário, diante de toda essa generosidade do professor Vanderlei e Arlindo, em que eles fazem essa preview aqui para nós, inaugurando, não é, essa série de seminários que traz, na verdade, alguma coisa assim muito nova, que é o debate sobre religião, políticas sociais e direitos sociais. Claro que isto ficou muito urgente para nós por várias coisas. Que o presidente diz que só pode ser um ministro do Supremo se ele for terrivelmente evangélico. Isso coloca para nós uma nova questão, o que é ser terrivelmente evangélico? É uma grande interrogação. Mas nós estamos vendo que, de algum modo, religião e política, se sempre já tiveram o seu imbricamento, agora existe vamos dizer assim, esta articulação, inclusive como forma seletiva. Estes sim, estes não. Então, isto dando, claro, uma clivagem ideológica, mas nós sabemos que tanto do ponto de vista, digamos, da igreja evangélica, quanto do cristianismo, esta clivagem não é alguma coisa desejável para todos os evangélicos. Uma parte sempre pode ser, mas não para todos. E um outro dado também que nos levou a esse debate, eu acho que somos, né, do programa de serviço social, é que muitas das atenções sociais que elas são prestadas por serviços públicos de corte social, elas são prestadas através de parcerias, convênios, contratos com organizações sociais, as OSCs, e grande parte delas são de estatuto religioso.
Ora, na verdade, na prática, a gente não vê, e sobretudo dentro das religiosas católicas, que elas têm, digamos, toda uma iluminação pela doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja Católica, ela é uma doutrina baseada no princípio da subsidiariedade, em que o Estado deve ser o último a ser acionado. Primeiro, o próprio indivíduo tem que cuidar de si, a sua família, depois a comunidade e, por fim, na ausência, na omissão destes, poderá vir a ser o Estado. Ora, se nós temos esse encadeamento, isso significa que não é de direito a esse indivíduo ele ter essa ou aquela atenção. Vai depender da omissão daqueles que estão antes. Claro que isso é uma belíssima polêmica, e uma polêmica que nos traz uma questão: como nesses serviços exercidos na atenção por convênio pode efetivamente acontecer o direito social. Então esse é um fio condutor do conjunto dos seminários que nos fez refletir muito sobre esta relação, religião, políticas sociais. Até porque tivemos vários debates aqui na PUC, diante da campanha da fraternidade da Igreja Católica, que tem por tema exatamente isso, religião e políticas sociais. E a gente percebeu, né, o quanto ainda a coisa é recheada de obra social, estamos fazendo uma obra social, um projeto social muito distante de qualquer discussão, digamos, do ponto de vista de direitos sociais. Aqui nós temos uma apresentação, né, do professor Luiz Eduardo e do Arlindo, e o Arlindo já tem aqui gente encarregada para te fotografar, porque eu não achei a tua fotografia na internet. Você... Sorte sua. Não, azar meu, ficou com uma interrogação aqui, tá vendo? Tá certo? Então, o professor Vanderlei, que é professor aqui, não é, do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, que tem a sua livre docência na USP, inclusive o seu título de doutorado e o seu pós-doutorado na École des Hautes Études em Ciências Sociais em Paris. E ele tem aqui o Núcleo de Estudos Latino-Americanos, o NELAM. E Luiz Eduardo foi reitor da PUC também. O Arlindo Manuel Esteves Rodrigues, é um nome italiano, Arlindo? Mas lógico! É só, depois do Manuel Rodrigues, então, que tem a licenciatura também em Ciências, pela Faculdade Celso Lisboa, no Rio de Janeiro, mestrado em Administração, doutorado em Ciências Sociais aqui pela PUC, e é pesquisador na área de Ecologia Política e membro do Núcleo de Estudos do Futuro. Então, começamos nós aqui nesta reflexão da utopia, porque quer religião, quer política social, quer direito social, nós estamos construindo uma utopia. E é, portanto, um ponto de partida nós refletirmos essa relação da ética, da religião, da utopia e a sua dessacralização. Então, aqui nós temos, né, um dos autores desse artigo, é o Alain Coelho, a tese dele sobre capitalismo como religião. Do Vanderlei, ele nos apresenta esse artigo mais diretamente ao tema, lendo o próprio livro, lógico, Realismo Utópico, o Público e o Intertransdisciplinar, e o artigo dos três, não é? Que é esse que inclusive está no livro que nós temos o preview hoje. O que nós gostaríamos aqui também de dizer é que existe um trecho aqui do livro que eu acho que para o nosso aquecimento é extremamente interessante, quando no artigo nos dizem o seguinte:
Utopia é a energia que mobiliza e anima os sujeitos de mudança na construção de uma outra lógica de relações sociais. E tem uma outra questão, logo um pouco mais abaixo, quase que assim, aquela nota de cuidado. As utopias não estão imunes à sua apropriação pela classe dominante. Então, eu acho que a gente tem essas duas chamadas que para mim me pareceram bastante suculentas, né, para a gente poder estar discutindo esse tema. Pensamos que primeiro teríamos uma fala de vocês, não sei quem começa. Quem, Vanderlei? Vanderlei, começa você? Certo. E depois, então, temos debate, temos o lançamento, o preview. Nós vamos ter só alguns livros aqui, porque é preview, já ficamos assim um pouco mal na fotografia da Educ, mas eles vão lançar em outubro. Aqueles que desejarem o livro, nós vamos deixar uma lista para poderem assinalar, e nós temos aqui meia dúzia de exemplares para poder aqueles que se interessarem já adquirir no dia de hoje. Tá bem? Então, bem-vindo todos. Muito obrigado àqueles que acolheram o nosso convite. Nós temos aqui um conjunto de pessoas de vários pedaços aqui da nossa realidade, do trabalho social, e que estão interessados no debate. Eu passo já sem delonga aqui para o Arlindo. Boa tarde. Tudo bem, gente? Desculpe o atraso, eu fiquei preso na Moca, uma reuniãozinha, que a reuniãozinha virou reuniãozona, e eu tive que interromper. E consegui chegar, estou um pouco atrasado, não é do meu feitio. Bem, eu iniciaria o seguinte: eu tive a graça de ser orientando o meu colega aqui, e ele tem uma disciplina chamada Utopia. E essa disciplina, ela é de uma provocação transformadora. Por quê? Daquilo que eu vi, daquilo que eu militei, eu acho que a palavra mais mágica das ciências sociais é a palavra utopia. Primeiro porque ela é muito rica de significados. A gente que vivenciou a maledita fase da Margaret Thatcher, do Reagan, né? A gente ouvia muito que não há alternativa, que a gente tem que ter uma posição conformista, que utopia é delírio. Até hoje a gente ouve assim: não, você é utopia, né? Essa versão ideológica da utopia, né, é uma delas. A outra, há o sentido da utopia da transformação, da força transformadora, o que nos leva a sair de casa com chuva ou com sol para algo. Agora, pensar a utopia como força transformadora vai a outra pergunta: transformadora para quem? Né? E aí a palavra utopia, no nosso capítulo, a gente usou nesse aspecto das definições, qual o nome daquele? Cisar? Como é que foi o ex? Esse aqui, Cisak. Cisak, né? O Cisak, no livro dele, ele qualifica vários tipos de utopia, né? E da utopia transformadora, que chama de heróica, né? A gente tem a distopia, a que está presente na República de Platão, a que a gente vê na maioria dos filmes de sociedades, né, que há um grande ditador, uma grande força ditadora, ou Matrix, ou alguém que manda de forma totalitária, e sempre tem aí
os revolucionários que tentam liberar a humanidade daquela distopia, né? Então a distopia é uma versão da utopia transformadora, que o autor chama de heróico, que na verdade transforma para quem? Por meia dúzia da categoria dominante, de forma totalitária, impõe a sua vontade. A única qualificação extra que a gente incluiu foi do Harvey, né? Que é privatopia, que é o que a gente está vivendo. Isto é, a classe dominante criando uma sociedade que ela tenha o conforto e, se possível, pegue os miseráveis, os pobres, o lumpen e mande para longe dos meus olhos, né? Que eu não quero ver, né? E aí o autor usa o shopping. Lembra dos encontros dos jovens da periferia? O que eles faziam em relação ao status quo? Eles davam um rolezinho. Até onde eu saiba, na Constituição está permitido o fluxo. Não é esse mesmo fluxo, né, que eles reclamam quando a gente para a Avenida Paulista para protestar contra algo e alguém? Eles alegam que tem direito ao fluxo, mas os meninos as meninas da periferia não têm direito ao fluxo do shopping, porque o shopping é o local deles. Tem os muros, tem a segurança, né? Assim como os grandes condomínios. Isso é a privatopia que o Harvey nos traz. Ok, mas toda utopia é uma transformação pela ótica da classe dominante? Graças a Deus, não. Né? A utopia ou eutopia, conforme nosso autor, né? Isto é, a transformação social a partir da classe oprimida, o que nós chamamos do inédito viável do nosso querido Paulo Freire. Isto é, pessoas, grupos, né, unidos para transformar uma estrutura social. E o que o Michel Levy fala como farol, iluminando para onde nós queremos ir. Né? Nisso, eu acho que a utopia, ela dialoga muito com outras duas palavras-chave, muito importante, muito vital para nós, que é a indignação e a esperança. A indignação da capacidade que a gente tem, né, de olhar uma realidade e achar que aquilo é ruim. Como diz o nosso patrono, aquilo é malvado. Falava muito na sociedade menos malvada, né? Aquilo é malvado, a sociedade é malvada. Uma sociedade que 1% da população mundial detém mais que 50% das riquezas mundiais, onde 6 famílias detêm mais brasileiras, mais que 50% da população, e o que é pior, está concentrando renda. O assalto à classe oprimida, à classe trabalhadora, ela não parou. Eles continuam vorazmente sugando riqueza dos trabalhadores para o próprio enriquecimento. No livro até a gente brinca, né, porque o livro Crise e Oportunidades do Ladislau Dobor com o Carlos Lopes e o Inácio Sachs, chega um momento que eles falam o seguinte: olha, até que está mais suave, que no livro do Ladislau ele é mais raivoso, né? Mas nesse livro está assim: estamos destruindo o planeta para enriquecer 1/3. Estamos destruindo o planeta para enriquecer 1%. Esse 1% que trabalha numa lógica de ações, de dividendos, de capital improdutivo, né? E isso é dominado hoje por uma lógica financeira, rentista, porque antigamente, né, no caso, quando eu comecei a militar na política
no fim da década de 70, na década de 80, né, a gente fazia aquela briga de luta de classe, né? A gente brigava com o Ricardo Semler, a gente brigava com o Votorantim, a gente brigava, né? Vamos discutir essa mais-valia, estão enriquecendo as custas do nosso trabalho, né? A luta mudou. O capital, a mais-valia, não é mais o capital produtivo. A mais-valia está sendo tirada de uma forma sutil de um outro mecanismo do capital rentista. Não se produz mais, a riqueza não está mais para quem produz cadeira ou a mesa. Está nas grandes aplicações financeiras, e grande parte delas, um terço do PIB mundial, está nos offshores, aplicando bonitinho, sem produzir riqueza, sem emprego e sem pagar tributo. É a verdadeira nirvana da classe opressora. Precisa mais se preocupar e brigar com a gente, aquele bando de gente vermelha, com aquelas bandeiras vermelhas na porta da minha fábrica enchendo o meu picuá, né? Não. Meu capital está lá, virou Panama's Paper, não pago nada para ninguém, e tá. Quer dizer, o capital descobriu que gera riqueza, ou melhor, gera rendimento, sem precisar do trabalho. Agora, vai ser sempre assim? Não. Não, porque há um movimento de análise onde a queda de investimento está sendo brutal no mundo, e a gente está prevendo um outro colapso parecidinho com 30. Né? O que me dá um desespero pessoal, que quando eu vejo o Palácio do Planalto, eu vejo aquilo, né, que eu não consigo dar nome àquilo que se apossou, né, no comando do país. Né? Por quê? Vive uma realidade paralela que não está nos levando a nos precaver, né, sobre as grandes crises, a ambiental, né, e a social. Pelo contrário, né, o discurso, as ações, né, nos levam a piorar a crise. E quando a crise mundial, que aí a gente está discutindo quando é que ela vai ocorrer, mas ela vai ocorrer, né, até porque ela é cíclica dentro da estrutura capitalista, qual vai ser o nosso anteparo? Qual vai ser a nossa barreira? Por isso, cada vez mais é importante sonharmos juntos, é importante elaborarmos projetos, é importante a gente estar amanhã na Paulista com as nossas bandeiras amarelas, vermelhas, verdes, todas as cores, porque nenhuma cor detém a verdadeira e única resposta, né? A gente chama no ecossocialismo do arco-íris ecossocialista, isto é, todo movimento, ela necessariamente tem que se unir, né? Dentro desse sonhar utópico, no caso, na minha luta ecossocialista, eu brinco que a gente tem os movimentos sociais, eu uso a analogia da mão, né? Cada dedo da mão é uma cor. Então a gente tem o branco da paz, o violeta das mulheres, o vermelho sindical, o verde ambiental, e o rosa LGBTQ. Cada um, como cada dedo nosso, ele tem seus músculos, seus ossos específicos, e tem realmente suas necessidades específicas. Mas para a gente transformar a sociedade, a gente precisa unir. Por isso o gesto. Temos as especificações? Sim, temos, mas são unidos. A gente não pode pensar numa sociedade onde o negro seja homofóbico, o gay seja misógino. As lutas são iguais, a raiz é igual, a raiz opressora é igual, né? E esse sonhar utópico é necessariamente juntar forças, respeitar forças, é movimento de compaixão, movimento de sentir a dor do outro,
empatia, é ter a capacidade de sentir a dor do outro. Bem, para fechar, né, agradeço a vocês que estão aqui sonhando juntos. Obrigado. Boa tarde a todos. Você prefere boa tarde de inverno ou de verão? Tem um aluno meu que diz que inverno é bom para dormir e para tomar vinho. Então, vocês escolhem, né? Bom, quero agradecer a nossa ilustre senhora que nos convidou para participar desse evento. Acho que o evento é muito bem bolado, vocês vão ver aí as várias possibilidades, é bem interessante. Então, para nós foi muito rico essa possibilidade, né, de colaborar com vocês com esse tema quente, que é o tema da utopia. Bom, como vocês vão ver, o próprio livro, né, tem já umas 8 possibilidades de interpretação dessa utopia. Então é muito rico, muito interessante. E, de certa forma, uma visão bem geral veio aqui do nosso amigo Arlindo. Tá? Então eu fiz o prefácio, depois participei do texto geral deles, mas ele tem uma contribuição muito específica, muito legal. Bom, o que eu queria salientar aqui então para vocês é o seguinte. Quando se fala nessa palavra utopia, vocês vão no dicionário. Vocês vão... Esse Isaac que a gente citou aqui, tem um livro As Utopias, que vale a pena vocês darem uma lida. Né? Vocês vão ver que é um tema super enriquecedor, em todos os sentidos. Tem hora que vai para o lado negativo. Né? Existem utopias negativas mesmo. Então buscam o que há de mais desumano, né, na nossa vida. É incrível. E isso já existia desde o tempo lá 400, 500 anos para trás. Mas evidentemente que foi se transformando e cada vez mais foi descobrindo, né, alternativas, possibilidades para a visão de mundo que eles mesmos têm. Né? E de outro lado não. A utopia é o lado enriquecedor. É o lado positivo. É o lado da busca da alternativa. Ou alternativas, né, no plural. Certo? Então, vocês que já leram várias coisas sobre a história da humanidade, vão descobrir que, dependendo da época histórica, né, a interpretação que tanto, como eles falou aqui, os trabalhadores, os pobres, os desempregados, e de um lado, e do outro lado, os dominantes, agora o capital financeiro, uma força impressionante. Né? Esses conflitos permanecem, continuam, estão aí, né, todo dia. Eles participam de classes sociais, de movimentos sociais. Né? Vocês pegaram o movimento negro, o movimento das mulheres, o movimento mesmo dos índios hoje, no caso brasileiro. Vocês vão ver que tem interpretações incríveis do que eles querem. Qual é o seu foco de vida? Né? Então, para alguns, é ainda a busca, né, do chamado neoliberalismo. Quer dizer, um liberalismo mais avançado, que tenha já algumas potencialidades para a classe trabalhadora,
né? E outros vão dizer, não, esquece. Né? Como o Ardendo mesmo citou rapidamente, tem uma elite totalmente, né, consciente do que está fazendo, que aceita esse sistema como quase que fruto do trabalho deles e acham que isso é uma maravilha, né, que está realmente levando a população para a descoberta de um novo mundo. E outros vão dizer, não, isso aí é um absurdo, já foi provado e não tem jeito. Né? Nós estamos no começo do fim do capitalismo. Será? Será que isso já é uma utopia? Então, esse é o drama que nós estamos vivendo hoje. Né? Uma coisa impressionante. Mas utopia pode ser entendida como escolha, como experimento. Né? Então a gente faz uma opção por uma transformação. E não é só uma transformação individual, mas é uma transformação coletiva. De grupos, de classes sociais, de movimentos. Né? Então isso gerou na nossa área, né, científica e tal, uma distinção interessante no que é chamado de globalização hegemônica e globalização contra-hegemônica. Globalização hegemônica é a dominante, é a que está aí, né, na mídia, em qualquer lado que vocês vão. Agora nós estamos vivendo um governo aqui que está defendendo a ditadura. Eu acho que eu estou muito maluca, né? Em sentido nenhum. E ele está aí, firme, ainda está com 1/3 dos votos, tentando puxar mais. Uma coisa inacreditável. Então, essa é a dominante. Né? Ela tem uma força de mercado incrível, tem uma força na mídia excepcional, e por isso que ela está avançando. Né? Ninguém sabe até onde vai. É a Europa que vai predominar. Veja a relação Europa e Mercosul. Num papo interessante. Mas na hora do vamos ver, cadê? Onde é que está o Mercosul? Então, essa globalização hegemônica, vamos dizer, ela tem força, né, política, tem força financeira, né? Mas na história da humanidade sempre surgiram grupos, né, setores que discordam dessa realidade e sempre defenderam alternativas. Então aí é que surge o que nós hoje chamamos de globalização contra-hegemônica. Ou seja, aquela que diz, isso que está aí está superado. Então não tem mais saída. O que vai acontecer? Ninguém sabe, né, prever ainda. Porque milhares de pessoas vão estar desempregadas, vão estar pobres. E aí? O que nós vamos fazer com isso? Então a esquerda famosa, né, está vivendo um problema gravíssimo. Qual é o futuro? Para onde vamos lutar? Né? Por onde começamos e para onde vamos? Então a contra-hegemônica, ela é importante porque ela, esse autor aí que a gente citou já, né, várias vezes, o Isaac, ele fala numa série de coisas incríveis. Ele vai falar, olha, as utopias podem ser escapistas e heróicas. Pode ser utopia de tempo, utopia de lugar. Pode ser uma utopia de ordem eterna, monásticas, religiosas, negativas da política. Aí esse autor mesmo diz, mas sem utopia não há progresso, não há movimento, não há ação.
Então temos que buscar utopia. Se você quiser uma expressão boa, utopia é uma antecipação. Você conseguir hoje já uma raiz, né, um foco que leva você a descobrir que reformas no espaço e no tempo nós vamos fazer. Então é um plano muito interessante. Eu gosto dessa distinção. Então nós temos que defender um pouco essa globalização contra-hegemônica. Tá? Bom, se a gente vai na mídia, é uma coisa impressionante. Né? Vocês toda hora estão acompanhando aí 1000 coisas que vão acontecendo toda semana, principalmente com esse governo que nós estamos enfrentando. Né? E interessante que nessas reformas todas surge um ponto importante. Eu tenho um livrinho chamado Democracia e Igreja Popular. A Igreja Popular, ela não é só católica. Né? Como o próprio Ardino falou, ela é protestante, na América totalmente escurecida, sem muito sentido, né, para onde vamos, mas está aí, está presente. Então, nós criamos esse conceito, né? Igreja popular. O popular já é um conceito que dá para vocês escreverem várias teses. Popular, o quê? É só a classe trabalhadora? São os desempregados? São os pobres? O que é o popular? Então, tem hora que o povo é visto como um conjunto de pobres. E tem hora que não. Né? Popular é o conflito com a classe dominante, com a elite. Alguns dizem, olha, como vai aumentar mesmo o desemprego, né, com essa evolução tecnológica e tal, o que a gente vai fazer nesses 10 anos? Criar uma nova área é impossível. Então já surgiu mesmo na classe trabalhadora, né, um grupo que defende uma perspectiva completamente inovadora, dizendo, não, a visão clássica que a gente tem está superada. Nós temos que descobrir um outro caminho. Mas que caminho é esse? Então a utopia levanta principalmente, não é, essa colocação para todos nós, cada um como indivíduo e nós como grupos, como universidades, como movimentos. Temos que buscar alternativas. Não podemos dizer acabou. Não é? A gente falou, não, a utopia não acabou. Firmíssimo. No plano da globalização hegemônica, vocês têm na mídia, nos meios de comunicação de massa, cada hora, coisas impressionantes. É o Banco Mundial, é o Conselho Monetário Internacional, é o Acordo Multilateral de Investimento, é o Encontro de Davos, e aí vai, é o G20, é o G8. Então, as alternativas são claras. Basta você ir acompanhando os meios de comunicação de massa. Por outro lado, não é, os outros grupos, e principalmente, então, um grupo importante, que é essa Igreja Popular, são as comunidades eclesiais de base, a pastoral popular. Não é? E você tem, então, grupos mais radicais, que estão meio, não é, na escuridão, mas você tem grupos ativos. Eles não aparecem mais na mídia, mas eles estão aí. Então, se vocês são pesquisadores, vocês vão descobrir coisas incríveis que estão acontecendo. Mesmo nessa igreja católica ou na igreja ecumênica. Né? Surgem coisas inovadoras, criativas, interessantes. Então,
Eu mesmo trabalhei com um mundo de coisas, né? As comunidades de base. Hoje você tem a Comissão de Pastoral da Terra, você tem, o que mais? Você tem comunidades de ecumênica de investigação, você tem o Fórum Social Mundial. Então, o Fórum Social Mundial surgiu como a utopia abrangente. Ela pega todas essas perspectivas, todas essas alternativas inovadoras, né? Nos primeiros 5, ela teve um papel espetacular, juntava milhares de pessoas, e aí começou a cair. Então ele continua, mas infelizmente, né, perdeu muito da sua força. Tá? Mas até o nome já diz muita coisa, né? Fórum Social Mundial. Então isso que a gente tem que ver aí. O grito dos excluídos, o movimento do sem teto, o movimento sem terra. Então você tem, né? As alternativas estão aí presentes. Em qual nós vamos apostar é que a gente tem que ter então uma clareza mais firme. O que é hoje a humanidade? O que é uma sociedade igualitária? O que é uma sociedade igual? Uma sociedade libertária. No fundo, o que é ser mais humano? Cada um de nós aqui presentes, né? E todas essas forças transformadoras. O que nós vamos lutar realmente? Então, a utopia, por isso que a gente até forçou esse livro, né? E como ele falou, eu já no curso meu, eu colocava o moderno, o pós-moderno e a utopia. A utopia ela entra em qualquer setor, qualquer perspectiva que você define. Tá? Então, gente, a nossa ideia era essa. A utopia continua viva, né? Tem que ser explicitada a cada momento, dialogada com os vários grupos, os vários setores, mas sem utopia não vamos dançar. Então precisa que a gente tenha utopias claras, né? Bem defendidas e para o mundo inteiro. Esse é outro dado impressionante. Vocês pegam também, cada semana, além do Brasil, você pega a Ásia, né? Pega a China, pega Japão, tudo mudando, tudo transformando, tudo trazendo novidades. Então, gente, vamos atrás dessas inovações emergentes, vamos lutar por elas e começamos aqui, na universidade, né? Que é a nossa área mais próxima, mas a universidade também tem que dialogar com esses setores transformadores. A PUC teve um papel importante, não é? Ainda continua em luta, vocês veem, vai para a Fundação São Paulo e tal, mas vamos tocar no barco, né? Não tem jeito de escapar. Então, gente, a ideia minha era essa, defender a utopia, que utopia é essa que nós queremos, como nós vamos votar por ela, tá? E qual o papel da universidade nessa luta. Muito obrigado. Agradeço aqui ao Arlindo e ao Vanderlei, e nós vamos fazer algumas ponderações e convocar vocês aqui para fazerem questões para a nossa reflexão. Porque, de algum modo, daquilo que eu entendi, essa utopia, digamos que há um esforço deles de tornar ela mais próxima. Alguns dizem, inclusive, que diante de todo esse conjunto de forças negativas, nós talvez tenhamos que pensar realmente em utopias, no plural, a partir, digamos, de
pedaços em que a gente está efetivamente inserido. E eu creio que talvez parte de vocês tenham lido a matéria do que aconteceu com o padre Ticão, lá na igreja dele, na Zona Leste, em que ele organizou um debate sobre a questão de gênero, né, da liberdade da mulher, a questão da possibilidade dela ser dona do seu corpo. Isto, um grupo da igreja, né, se mobilizou contra, fez toda uma parede de retaliação ali na frente da igreja em relação a esse debate, divulgaram antecipadamente que ia ter um debate lá na igreja, que era a favor do aborto, que era contra a Santíssima Igreja, e daí para frente. Então, eu acho que quando nós falamos e analisamos do ponto de vista da economia, claro que extremamente importante, mas eu acho que gostaria também de ouvir vocês um pouco sobre esses segmentos, vou chamar de reacionários, reativos, sei lá como, da própria religião, que na verdade é uma humanidade que ela bota de lado. Por exemplo, as mulheres são diferentes dos homens, os ricos são diferentes dos pobres, ela é de descartar, digamos. Então, é uma chamada religião que ela também seleciona. Então, eu acho que este processo, né, que é esse processo de não ter a relação com o outro numa igualdade de ser humano, é alguma coisa que fica invadindo, né, ou invade todas as áreas. Eu creio que dificilmente se poderia pensar que nós teríamos um presidente que ele fosse tão reativo à igualdade. Tão reativo à igualdade. Quer dizer, até se entendia pelos movimentos da sociedade que nós tínhamos superado um tanto disso. Hoje, na Câmara Municipal, num debate do projeto de renda básica de cidadania em São Paulo, tinham muitos representantes do movimento de população de rua, com discursos, falas extremamente claras, conscientes, articuladas, que permitiu a gente chegar à conclusão: olha, não é só que aumentou a população de rua, aumentou a qualidade da reflexão, da interlocução que está sendo feita. Então, há efetivamente, pelo menos em parte da população, um aumento da consciência do que realmente esta camada rentista vem fazendo ou desfazendo, né? E inclusive nessa discussão o Ladislau defendeu, né, levando esse livro que na verdade o Arlindo acabou de citar, que ele achava que a grande arma é a distributividade, que nós temos que pegar na distributividade como uma grande questão a ser enfrentada, né, para todo esse conjunto de coisas. Então, não sei, eu gostaria um pouco de ouvir vocês sobre essa questão de religião, utopia, como é que a gente alinhava isso aqui. Posso? Bem, a gente embarcou nessa aventura de dialogar utopia e religião, principalmente que a gente identifica fortemente que a espiritualidade é um motor de luz em termos de utopia, isto é, ética utópica, né? E a gente acabou embarcando várias religiões. Eu gostei muito de desmistificar um pouco. Tem um capítulo, se não estou errado, é o último capítulo, que é do islamismo, né? Para quem teve a oportunidade de entender um pouco o Alcorão é um livro da paz, não é nada disso que a gente vê na televisão, né? Por questões de tempo e oportunidade, eu particularmente senti falta, né, e não conseguimos fazer
articulação com uma visão budista, apesar que o budismo é uma ética comportamental, né? Não é bem uma religião. E, para ser sincero, não tive tempo, eu tentei articular, mas não tive tempo de a nossa fala original desse país, que é o nosso povo indígena, o bem viver. A espiritualidade indígena que resgata o bem viver, né? Então são sinais, são, como diz o Michel Levy, são faróis éticos de para onde chegar, né? O diálogo utopia e religiosidade é fundamental, né? Enquanto principalmente a questão da orientação ética, isto é impossível a gente pensar numa sociedade igualitária, né, sem ter o tripé compaixão, desapego e solidariedade. E praticamente daquilo que eu conheço, não sou um profundo estudioso nessa linha, né? Mas eu vejo que é o eixo, né, das três falas que unifica praticamente todas as religiões, todas as espiritualidades. Ter compaixão, ter desapego, né, ao poder, né? Olha a questão da... O que era a maçã? A maçã não era a questão do poder, né? E a questão da solidariedade. E solidariedade com quem? Né? Aí resgata um pouco o que o nosso amigo Jesus falava, né? Quer dizer, os mais pobres, mais humildes. E está cada vez mais claro, né, que o grande problema desse país, o grande problema da humanidade, não é a corrupção. A corrupção é uma artimanha da classe oprimida para nos orientar para onde eles querem nos levar. O grande desafio, o grande pecado é a desigualdade. Aí entra os dados econômicos. Quais são os países de menor taxa de corrupção, a menor taxa de criminalidade? São os países com maior taxa de igualdade social. Agora, o uso, né, de esses mecanismos usando a corrupção, claro, ninguém aqui em sã consciência, mesmo os corruptos, né, tem a audácia de defender a corrupção. Quer dizer, uns até no passado defenderam, mas tudo bem. Eu roubo mais fácil, né? Eu ouvi isso no passado. Mas hoje, né, nenhum político ativo que eu conheça fala que não, a corrupção, desde que eu entregue produtos, a corrupção está valendo. Não, a corrupção não está valendo, né? Mesmo aqueles que praticam corrupção. Recentemente, a gente viu na televisão, né, o diploma nacional assinado pelo presidente, que a gente não entendeu o mensalão. Qual é a remuneração que os deputados que elegeram, votaram a favor deste estupício que é a Previdência, que serão remunerados periodicamente através de caixa 1, isto é, do dinheiro público, do nosso dinheiro, através das emendas parlamentares? Isso aí é mensalão, gente. Nós não entendemos o mensalão. Agora, a gente não entende mensalão, né? Quando o professor nos ensina, né, os mecanismos ideológicos do capital, da classe dominante, isto é, a mídia, nos faz esquecer, né, que, de novo, a compaixão, desapego e solidariedade. Passou-se um projeto que vai levar milhões de velhinhos para a rua, né, para o looping, para a mendigância, para a rua, né, sem casa, sem teto. E ninguém fez conta. Ninguém faz conta. E aí a gente fica à mercê
da mídia, que é muito bem remunerada pelo capital hoje rentista. Hoje, o Santander, Itaú, eu posso usar o nome ou não? Agora já foi. O Santander, Itaú e Bradesco praticamente financiam toda a programação da mídia. Ora, quem paga a orquestra escolhe a música. A gente busca alternativas midiáticas, né? 247, Ecodebate, graças a Deus está explodindo blogs, né? Canais de YouTube que dão uma outra visão. Aí quando a gente começa a mergulhar nisso, aí vê o Jornal Hoje, o Jornal Nacional, eu fico imaginando, onde está esse país deles que eu não estou conseguindo ver, né? E a própria uso da religião, né? Quem é hoje que se apoderou do Estado? O que se apoderou do Estado, a linguagem hoje religiosa, ela presa pela compaixão, o desapego e solidariedade? Ou põe na marcha de Cristo, coitado do Cristo, né? Um sujeito fazendo sinal de arminha, sinal de arma dentro da igreja? Uau! Né? Ou eu não entendo o que é religião, né? Apesar de ter décadas que eu acho que eu tinha experiência, mas acabei descobrindo que eu não tenho experiência nenhuma em religião, porque com certeza essa religião não é a que eu vivi nas comunidades eclesiais de base, não é o que eu vivi na minha militância na teologia de libertação. Não sei o que é isso que está lá, mas não é a minha, né? É claro, eu na década de 80 eu ouvi do Boff, Leonardo, uma fala, né, daquele jeitinho dele, meu filho. A religião é como a cana. Dela a gente pode tirar o açúcar que tempera a vida, mas também dela tiramos a cachaça que entorpece e nos deixa, evita que a gente veja a realidade concreta. Então fica para nós qual é o uso da cana que a gente vai usar. A gente vai tirar o açúcar que tempera a nossa luta, que nos une. Quem vai vencer? Eu espero que seja açúcar. Ele tem problema se tiver diabetes. Vai controversa. Bom, uma pesquisa boa seria atrás do vinho, da cachaça, tem utopia ou não? É uma pesquisa boa. Né? Bom, gente, isso aí é uma coisa importante, né? A nossa colega com esse curso especial precisava até ver se ampliava um pouco para outras áreas, né? Na área das ciências sociais, porque é um tema super quente, histórico e que vale a pena a gente aprofundar mesmo, né? Então, Pode falar. O problema administrativo é o seguinte, gente, nós vamos fazer o lançamento do livro. Eu preciso que os livros fiquem aqui. Depois, se os senhores quiserem, poderão ter acesso. Mas de início, eu pediria que deixassem os livros aqui, certo? Poderia? Então ele pega os livros, por favor. Muito obrigado, hein? Desculpa. Só uma questão de... Bom, esse é mais um problema histórico, né? Esse livro já era para ter saído o ano passado, imagina. E toda a burocracia aqui da PUC, né? Infelizmente levou quase um ano para conseguir lançar.
mas está aí. Né? E como ela mesma disse, ainda está dependendo de algumas coisas, então setembro, outubro é que vai ter mesmo o lançamento oficial. Né? E aí a gente vai pensar também um pouco como traduzir isso. Nessa parte agora que nós estamos colocando, né, com a colaboração da Ivone Gebara, já entrou um tema quente, que é o feminino. Né? Esse tinha uma época também que ninguém nem tocava no assunto, né? Mesmo os movimentos de esquerda. E hoje não. Hoje, né, gênero entra realmente como uma perspectiva inovadora, criadora. Então é uma coisa muito interessante. O segundo ponto bravo é que, principalmente o cristianismo, ele sempre se uniu ao setor dominante. Então, se vocês pegarem a história da Igreja Católica, da Igreja Muçulmana, da Igreja Protestante, a estrutura mesmo está vinculada ao setor dominante. Isso foi sempre assim. Mas a religião, pouco a pouco, foi, né, criticando essa possibilidade, falando, temos que inovar. Então vejam, o próprio título é um título interessante, chama Teologia da Libertação. Interessante, Teologia da Libertação. Né? Se eu falar em teologia para qualquer setor religioso, era uma coisa de cima para baixo, né, organizada e tal. Agora, teologia da libertação, e até hoje ainda é um debate muito quente. Então, o que é essa libertação? A libertação da religião? E entra um problema complicadíssimo. Né? Então, você tem hoje, dentro mesmo aqui do Brasil, né, um governo atual que está defendendo uma religião, né, oficialmente, participa de reuniões, etc. Onde que vai dar isso, ninguém sabe. Né? Mas no mundo inteiro há problemas. Né? Então, você tem setores inovadores realmente, né, que tem uma outra perspectiva de religião, exatamente da teologia da libertação. Né? Algumas defendem inclusive o Estado laico. Não é? O Estado é neutro, tem que ser laico, não pode ser religioso. Bom, vai dizer isso para os muçulmanos. Né? Então, não é fácil. Aqui na América Latina, nós tivemos, vocês têm um livrinho interessante, o Concílio Vaticano II, né? Que foi uma primeira transformação estrutural profunda no catolicismo inicialmente, e depois no cristianismo. E depois houve eventos latino-americanos que tentavam trazer, né, as contribuições manifestadas ali para a nossa realidade, no nosso continente. E isso teve realmente uma saída muito boa. Mas hoje, por exemplo, se vocês vão fazer um evento e alguém fala, bom, quem é que vocês vão convidar, né, para falar de uma religião transformadora? Fica um pé para trás. Né? O que a gente faz? Então, nós estamos vivendo esse momento de grandes interrogações. Né? O que a gente vai realmente lutar para manter esses setores chamados progressistas? Né? Daquilo que eu falei, por exemplo, da globalização hegemônica, da globalização contra-hegemônica, você tem setores religiosos hoje defendendo a globalização contra-hegemônica. E defendendo com unhas e dentes, com muita força. Né? Só que a mídia, em geral,
E mesmo a literatura religiosa está fora. Mas sabe por quê? Muita gente pergunta, mas o que aconteceu? Onde é que estão esses grupos? Na mídia não aparecem. Mas se vocês forem atrás das próprias igrejas, vocês vão descobrir esses diálogos, às vezes, e não só diálogo, mas questões de fundo, dizendo, olha, a sua religião está indo contra a sociedade brasileira. O cara vai dar risada, mas infelizmente é assim. Mas você tem vários grupos, tanto no protestantismo como no catolicismo, defendendo exatamente o inédito viável do Paulo Freire. Inédito, porque está na história da própria religião. Mas viável porque já tem raízes e são viáveis. Está na própria expressão, inédito viável. O próprio ecumenismo, que foi muito difícil numa certa época, hoje ele é defendido por uma série de grupos importantes, mesmo nas igrejas oficiais. Então a gente precisa buscar, mais uma vez, esse protagonismo dessas religiões. Nós já tivemos aí uma tendência, vamos dizer, a católico de uma religião conservadora. Aí vocês vão perguntar, bom, mas e daí? Onde que está a religião transformadora? Bom, vocês têm eventos importantes, tem até pesquisas, que a universidade é uma coisa muito boa nessa área. Mas, evidentemente, o sistema que nós estamos vivendo, tanto no protestantismo como no cristianismo em geral, ele não favorece realmente, nesse momento, uma religião libertadora. Bom, se a gente acredita nisso, mesmo que não seja uma vitória, mas pelo menos um diálogo profundo entre as religiões, ou entre as entidades religiosas universais, regionais, latino-americanas, e essa religiosidade transformadora. Então ela ainda é uma interrogação ou ela já é uma possibilidade? Ela é uma possibilidade. Está meio na moita, mas é uma possibilidade. Vivendo esse ambiente que nós estamos vivendo, por exemplo, nessa sala, 80% foi para a esquerda. Isso seria uma interpretação de esquerda. Nós estamos com o olho virado para a esquerda. Então, mas é uma opção teórica. Mas o Bolsonaro fala, eu sou a direita. A direita? Que direita? Extrema direita ou a direita? Bom, mas então é isso que o doutor colocou e que a gente vem colocando, Quer dizer, ainda há condições objetivas realmente de avançar, Nós temos esse conselho ecumênico, que vocês precisam ficar alerta, faz aqui na PUC todo um curso, todo ano, de 15 dias em janeiro, com coisas muito importantes, revolucionárias. Então vale a pena vocês ficarem de olho, de acompanhar um pouco isso aí. E outras coisas, as comunidades de base
todo ano também faz um evento importante, pegando um tema quente e tentando desenvolver isso com a religião. Eu vou abrir, mas vou voltar com a questão nossa de início. Eu creio que essa pergunta, né, até onde nós realmente temos dentro das igrejas um segmento progressista, e parece que segmento progressista, como foi dito aqui, é aqueles que têm compaixão, desapego e solidariedade. Parece até isso incrível, a gente dizer que isso é progressismo diante da religião, mas é. E como grande parte, aqui no Brasil nós temos uma marca muito grande, que foram as sociedades, as associações, dentro principalmente do cristianismo, que foram assumindo várias frentes de trabalho. Isso. Então, vem exatamente, novamente, esta questão. Se a própria religião tem, vamos dizer assim, esse esgarçamento de compaixão, desapego, solidariedade, como é que são essas organizações religiosas como produtoras de atenções sociais e garantia de direitos sociais? Eu não estou colocando essa questão para nós todos, entende? Porque isso é muito próximo da nossa realidade e é importante a gente ter presente isto. Eu vou falar dos demais seminários, mas antes abrir para todas as questões que tiverem, para a gente depois continuar. Alguém tem alguma questão? Nenhuma? Ah, bom. Faz favor. Então, por favor, só que você precisa pegar o microfone aqui, tá? Muito obrigado. Boa tarde, Alinda. Boa tarde, professor Vanderlei. Eu sou o Wagner, aluno aqui do curso de mestrado da PUC e leigo consagrado da Ordem Terceira do Carmelo, da Diocese de Osasco. Primeiro, parabenizá-los. Vocês trouxeram uma série de questões que revivi. Eu participei de SEBs no Nordeste do Brasil. E quando você traz, professor Vanderlei, a perspectiva inovadora, a gente precisa discutir, buscar, eu fico pensando em 3 milhões de desempregados, somando 25 milhões que não estão mais procurando emprego, que desistiram, e eu fico me perguntando como hoje a gente consegue fazer isso, essa perspectiva utópica, que aí eu vou falar do pedaço que eu sou da igreja, que eu pertenço à igreja. Se a gente pegar a última eleição geral, pelo menos da diocese que eu faço parte, boa parte tem sido uma postura mais conservadora, né? Inclusive apoiador nato desse governo, ainda não houve arrependimento. E a minha pergunta e a minha preocupação nessa perspectiva inovadora e utópica, hoje, por exemplo, a SEBs praticamente no Sudeste, muito baixo, o Nordeste ainda está muito forte, e aí, quando a gente traz essa questão da perspectiva, eu fico me perguntando como a gente consegue avançar agora, embora não é perguntas e respostas certas, se não seria o caso de uma virada cultural ou de um desafio constante de um espaço que permitiu-se pastorais populares, democráticas, mas que enfim a igreja não tem democracia, porque o padre é a autoridade máxima da igreja, enfim, e hoje as pessoas acabam fazendo grandes discussões, mas em cima do tema. E para fechar, esse ano nós tivemos na igreja a campanha da fraternidade, sobre políticas públicas. Eu até pensei, puxa vida, vamos bombar. Eu quase fui bombardeado da igreja, porque primeiro, para falar do tema, perguntaram a pergunta muito simples: qual é a tua linha? Eu tinha que usar aquele método ver a gente julgar, que é utilizado até hoje, que a gente utilizou isso muito na SEB, por sinal. Se eu não seguisse esse diálogo, esse protocolo da doutrina social, eu estava fora, eu não podia falar nada sobre o tema. E tinha que ter lá alguém, claro, padre, para verificar se eu não saía da linha. Eu me senti, em 8 palestras que eu fiz, sendo assim, investigado para saber se eu não ia falar nada contra os princípios da igreja, que não era o foco, era
políticas públicas, mas quem pega o Antigo Testamento, etc. e tal. Eu fico pensando nessa questão utópica, que é um tema tão caro para nós de políticas públicas, e eu que também sou militante, eu pensei que a gente de fato ia ter mais diálogo, mais debate. A campanha da fraternidade ela vem sempre no período da quaresma, que aí quase não se fala mais, e morreu o assunto, passou a quaresma, morreu, não se fala mais do assunto, que a campanha deveria ser o ano inteiro. Ela é, mas na prática é diferente. Como mudar esse cenário? Porque quando você traz algo que não é que é contrário, mas que está dentro da doutrina da igreja, mas que você fala, que você muda um pouco o pensamento de quem está o líder ali na frente, não estou falando da figura do Papa, do padre mesmo no território local, você começa a ser bombardeado a todo momento. Como que a gente consegue fazer esse debate? E fora levar títulos, porque a gente leva títulos, você é de esquerda, você é comunista, você é petário, você é qualquer coisa, menos seguir a doutrina da igreja. A minha filha da excomunhão já está grande, então eu fico sempre me perguntando como avançar esse pensamento utópico, porque estão um pouco apagados, trazendo aqui para o Sudeste. Aí dá uma força muito forte no Nordeste brasileiro. Mas enfim, é como tanto o Vanderlei e o Arlindo trouxeram tanta coisa importante que nos traz várias interrogações, mais ainda, que aqui a gente não vai se esgotar. Eu fico aqui com bastante interrogação também. Mas não espero ser resposta exata. Talvez continuar o processo de reflexões. Tem mais alguém que gostaria de... Por favor, Regina, Santos Mártires. Boa tarde, vários companheiros aqui da rede. Nossa, a gente veio se alimentar aqui no seminário, a partir de hoje, né? Eu e Irandir estamos ali, né? Um cochicho constante, pensando em... Eu estou pensando, ela não sei... Como alimentar essa utopia na juventude hoje? Que eu também sou fruto das SEBs, eu ainda estou numa SEB, lá no Jardim Ângela, com o Padre Jaime, que também sofreu algo parecido com o Padre Ticão. A gente foi ser solidário a ele na Leste no sábado, e eu vim fazendo um paralelo que eu já recebi a carta e as fotos do grupo que estava contrapondo lá ao trabalho do Padre Ticão. É muito diferente, muito parecido, né, gente? O Jaime no Jardim Ângela, o Ticão na Zona Leste. Quem é de Ermelino sabe o que era Ermelino sem Ticão, e no Ângela nós sabemos o que era o Ângela sem o Padre Jaime. E, para quem não sabe, o Padre Jaime, quando chegou a fase da eleição e tinha que sair do muro, na véspera da Nossa Senhora Aparecida, o Haddad ligou. Eu quero ir na missa aí. E foi bem assim. E quem conhece o Padre Jaime sabe que ele é muito solto. Ele chegou pra gente, o Haddad quer ir na missa amanhã. E aí? Mas, legal, né? Vamos ver o que dá, né? Eu fui a primeira a falar assim, deixa ele dar bom dia na missa. Ainda bem que ele não deu bom dia na missa. Ele não falou nada. O Haddad sentou, ficou lá quietinho, participou e falou lá fora. Mas logo na chegada, quando tem algo assim, aí a agenda circulou para tudo enquanto é rede, mídia e tal. Quando foi 11 horas da noite, alguém me passou um WhatsApp dizendo que isso já estava na anunciatura e já tinha vários jovens assim, padre comunista, igualzinho no Ticão, padre comunista, defendendo, como eu te falei ali, falei para Irandir, padre abortista, só porque a Manuela ia, aí ninguém abriu a boca. Então aconteceu tranquilamente, mas o grupo que ficou levantando a lebre eram jovens. Eu estava vendo a foto de sábado lá no Ticão, eram jovens ultraconservadores também, nessa vertente, e começa as provocações, né, nas redes sociais, como nós já sabemos, e aí esses conservadores ainda escreveram assim, nós fomos assim, aí tinha lá cartaz, Bíblia, mas nós somos assim, na foto de baixo, espada, máscaras, toda a ala conservadora da própria igreja. Eu ainda trabalho na base, eu sou catequista também, além de estar na militância da assistência, que consome, que a gente está num momento muito difícil, também em São Paulo, mas a gente pensa a partir da base mesmo. Eu vejo essa dificuldade de trabalhar com jovens, de alimentar criança, então a gente ainda tenta trabalhar no estilo SEB, mas é muito difícil, porque você tem todas as alas, e eu queria uma dica, assim, como alimentar essa utopia, principalmente na juventude hoje, a gente sair mais fortalecido daqui. Desafio, né? Tem uma fala, né? Sim. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Denis, né? Eu sou professor da Universidade de São Paulo
Eu faço parte também, eu participei em junho agora deste ano do encontro da Carta das Escolas Chairs, né, do Vaticano, né, onde está se discutindo uma nova economia do Francisco, economia de Francisco, a Carta dos Encontros, educação para os encontros e tudo isso. Eu queria, assim, trazer para a mesa, né, que refletisse sobre, primeiramente, né, que essa cachaça, né, que a gente coloca, que vem da cana, que tem servido, né, para entorpecer as mentes das pessoas, né, em relação a essa situação de barbárie, se ela não é produto dessa operação que nós estamos sofrendo, né, já há um tempo atrás, de um bom tempo para cá, particularmente no mundo do trabalho, que as pessoas cada vez mais trabalham sozinhas, por conta, precariedade, e perde aquela noção de pertencimento a uma categoria, a uma classe social, tudo isso, né? Isso é uma questão objetiva que tem fortalecido isso. E a segunda coisa, também que essa cachaça, né, que está sendo tomada como religião, se ela é uma resposta a uma situação objetiva também, que é que esse modelo de economia que nós vivemos é um modelo que leva à barbárie, é um modelo que não tem saída, é um modelo que vai destruir o meio ambiente, é um modelo que vai matar pessoas, é um modelo de exclusão, né? Nós estamos vendo já uma avant-première aqui no Brasil, situação de desemprego tremenda, destruição do meio ambiente, da Amazônia, tudo isso. Então, diante dessa barbárie que está sendo colocada, se essa cachaça acaba não sendo a resposta apresentada para esses setores que vão sofrer com isso, né? Como é que a gente, então, rompe com isso? E se esse projeto, essa proposta, né, que o Papa Francisco apresenta da educação para o encontro, ter se discutido isso nessa Carta das Escolas Chairs, haverá um encontro ano que vem em Assis, na Itália, se essa pode ser uma resposta para isso. Pessoal, eu queria só assinalar que Denis, que acaba de falar, Denis de Oliveira, é um dos autores de um dos capítulos do livro, que é Ubuntu, Utopia ou Retrotopia. Eu queria aproveitar, Denis, já deixar um pré-convite, submeter a você, para estar numa mesa conosco no dia 4 de novembro, onde nós vamos discutir as várias visões, certo? Muito obrigada. Eu passo, então, para as considerações de vocês. Uau! Olha, as perguntas são fáceis. Antes de mais nada, grande abraço, Denis. A gente foi companheiro da Fundação do Raiz. Bem, hoje a gente vive talvez os momentos mais complicados e ricos, desafiadores da nossa história. Aquilo que eu falei, né? A gente tem muitos paralelos, né? No caso que a gente faz a pesquisa sobre ecologia política e tal, a sensação que eu tenho, a percepção que eu tenho é que, assim, há um grupo social que chora por um golpe voraz em nome dos interesses estrangeiros que nos levará à destruição da nossa nação. Em contrapartida, há um outro grupo que fala que o grupo anterior destruiu o país e eles vão reconstruir. Aí, ora, óleo, água. E aí? Né? Bem, o meu critério me lembro umas brigas que eu tive, me arrependi tanto de ter brigado com ele. Hoje eu tenho saudade dele. As brigas que eu tive com o Leonel Brizola. O Leonel, um dos ensinamentos do Leonel, ele falava o seguinte: olha o palanque, veja quem está. Na dúvida, se a Globo estiver, você sai. Né? Um dos ensinamentos, né, uma das pessoas que eu mais briguei, que mais me ensinou, né, na militância, foi o glorioso Brizola. E como fazer essa transformação? Como levar essa utopia? Como levar uma sociedade socialmente justa, ambientalmente integrada e solidária? Estamos à porta da barbárie.
E o que é pior em relação a essa barbárie é os movimentos que estão acontecendo no século XXI, que está esgarçando tudo que a gente pensa em termos de tecido social que nós vivemos no século XX. O que é que eu quero dizer? A primeira é o surgimento cada vez mais forte das novas tecnologias e como essas novas tecnologias estão alterando as nossas relações, não só sociais, não só produtivas, né? Até às vezes amorosas. Tem gente que mais se relaciona amorosamente pelo WhatsApp do que ao vivo e a cores, né? Quer dizer, a estrutura, tudo que é a estrutura de pensamento, de relação, está já meio mediado, né, com o impacto já das novas tecnologias. A segunda é o meio ambiente. Nós estamos às portas de profundas transformações ambientais, né? Se o Pacto de Paris for cumprido, teremos sérios problemas ambientais em 2030. O problema é que o Pacto de Paris não vai ser cumprido, né? Estamos à porta de um grande processo de aquecimento global, onde vai ter um grande impacto de imediato na produção hídrica e na produção e no processo de desertificação. Estamos falando de fome mais absoluta para bilhões de pessoas entre os trópicos, que nada está sendo feito. Aliás, toda vez que esse ser, que eu me nego está na mesma raça dele, em termos de meio ambiente, ele não pode ser humano, né? Fala que vai pegar da Amazônia e transformar a Amazônia em algo, entre aspas, produtivo. Vocês imaginam o que ele está falando? Se a gente fizer o que ele quer da Amazônia, nós vamos matar os rios aéreos. Matando os rios aéreos, há um processo de desertificação do sul do Acre ao sul da Argentina, porque todo ciclo hídrico de todo o Pampa, e pior, aumentando, impactando no Cerrado, que estão as nascentes dos rios que vão para o Nordeste, é o Brasil inteiro, é a Bolívia inteira, a Argentina, Uruguai. Nós vamos virar um grande Mad Max. Eu falo para os alunos, quer saber o futuro projetado na área ambiental, do que está sendo feito na fúria do capital rentista? Vejam o Mad Max. É isso que o grande capital está nos oferecendo. É isso que esse ser, né, que eu não consigo, eu uso a palavra metacapto, mas a palavra metacapto não consegue expressar o que nós fizemos na urna no ano passado. E outro ponto de grande transformação, né, que para nós é muito caro, que é, como eu falei, do arco-íris, as vozes silenciadas não estão mais caladas. As vozes silenciadas estão falando, elas estão na rua, não vão mais voltar nem para o armário, nem para a cozinha, e muito menos para a senzala. Estamos unidos, estamos na rua, né? Agora, isso é a parte boa. Agora, como é que a gente faz desta fúria utópica, dessa energia vital, né, dessa coisa linda, segurar os outros dois impactos? Esse é o grande desafio. E aí, indo para a resposta, há várias formas de intervenção, né? Porque, como eu falei do mundo paralelo, não adianta a gente ir para o embate de quem acredita que nós vermelhinhos destruímos o país. Quando a gente fala, no último embate que eu tive com um ser desse, eu falei, gente, em 2013 o desemprego era pleno emprego, tínhamos uma reserva de bilhões, havia a produção,
infelizmente nós somos da área ambiental, a gente quer que a indústria fóssil esqueça. A nossa riqueza fóssil continue sendo riqueza no solo, que é o lugar dele, não na atmosfera. Mas a descoberta do pré-sal iria nos levar para ser a 4ª potência mundial. E a resposta que eu obtive é: eu não acredito nesses números de vocês. O IBGE é coisa de comunista. O Banco Mundial é coisa de comunista. Aí eu falei, aí fica difícil argumentar, né? E aí eu descobri, recentemente, na prática, como argumentar para um nicho de pessoas, né? Para esses jovens, que a juventude tem uma coisa boa, que é a sua radicalidade na sua crença, pro bem e pro mal, né? Quando eles estão na sua radicalidade no nosso favor, acho muito legal. Mas quando ele está contra nós, quando o canhão das certezas dele está apontado para nós, dá um certo trabalhinho. E aí a pedagogia que acho que a gente tem que desenvolver é a pedagogia da pergunta. Por quê? A gente, por questões de ética, por questões de maturidade, por questões de luta, a gente tem respostas. Eles não têm. Quem viu, a minha esposa que está ali, viu o debate do Freixo com a advogada louca, né? A impressão que ela me passou, infelizmente não vi ainda, é que eu esqueci o nome, desculpe. Essa pastora simpática, né? Bem, o vazio argumentativo é muito grande. Não é à toa que, não sei se eu posso falar, mas a facada fake foi criada justamente por o rapaz não precisar responder perguntas indesejadas. E nota que toda vez que a mídia faz perguntas indesejadas, o que ele fala? Vou embora, ok? Ele não responde, eles não sabem responder. Ok, então como é que a gente desmonta esses argumentos, essa fúria das certezas absolutas? Perguntando por quê? Eu fui professor na área de gestão e tem as ciências burguesas tem algumas coisas legais que a gente tem que capturar, sabe? Na qualidade total tem uma ferramenta dos 5 porquês, né? Para eles a resposta correta vem só depois do 5º porquê. Então, a gente, em termos de utopia transformadora, a gente tem que adotar algumas coisas também do outro lado. E esses 5 porquês é o momento de a gente se apropriar. Por quê? Então, mas isso que está no Antigo Testamento, isso que está no Novo Testamento, mas que passagem você não consegue ilustrar, que eu estou com dificuldade de entender, né? A minha mãe falava assim, em algumas ocasiões é interessante se fingir de besta, né? E aí é o momento de a gente se fingir de besta. Mas por quê? Sério? Mas o coitado, um político não pode assistir uma missa? Não sabia que logo a igreja, né? O Cristo falou que é aberta para todos, não tem essa história assim, né? Tem que estar aberto para todos. Aí um político, ao sentar, né? Não pode. Então a igreja não é aberta para todo mundo? Como assim? Né? Eu acho que a gente vai ter que resgatar o nosso glorioso Sócrates que está guardadinho em nós. Porque falar para igual é fácil. Falar para divergência não é fácil. Né? Principalmente as divergências que estão exalando tantas certezas. Então como é que a gente trabalha para destruir essas certezas? É perguntando. Porque na nossa linha de pensamento, né, a gente aprendeu que não existem certezas. A dialética, quem ensina a dialética para nós? As mudanças. As verdades são provisórias. Né? Então a gente tem a leveza que eles não têm, porque eles têm que defender as certezas até a última gota. A gente não.
que é hoje certo amanhã, né, as vivências, as transformações, né, pelo menos aquilo que tenho estudado de Edgar Morin, graças ao professor aqui que me ensinou bastante, não tenho certeza, não tenho dúvidas. Né? A grande mágica desse tempo que nós estamos hoje é a nossa capacidade de fazer perguntas, não é? A gente não é premiado pelas nossas certezas, nossa pela capacidade da qualidade das nossas perguntas. Eu acho que aí está o nosso fio da meada da utopia transformadora. É fazer as perguntas, os 5 porquês. Deixa eu passar para o professor. Aí dá. Está cedo, né? É a primeira. Bom, as perguntas são fortes, né? Então, as respostas têm que ser fortes também. Por isso que não é fácil. Tá? Hoje em dia, quem mexe com política sabe que a coisa é complicada. Um ponto importante que a gente pode fazer, principalmente vocês que estão na universidade, é entender mais a fundo o que a gente realmente quer. Tá? E explicitar um pouco mais. Então, por exemplo, democracia. Toda hora a gente está aí dizendo, esses caras aí são autoritários e tal, então precisa defender a democracia. Mas para defender a democracia, se a gente vai ver só a história, né, perde um pouco o sentido. É preciso aprofundar mais o que a gente entende por democracia. A democracia não é só eleição, né? Que é o que os políticos falam. Então, democracia, você pode falar em democracia econômica, democracia política, democracia social e democracia cultural. Veja, não é chutar. Né? Eu defendo a democracia. Bom, mas que democracia? Em que ângulo da democracia que você está defendendo? Então, esse é um ponto importante para nós da universidade. Tá? Falar em Estado e público, hoje não se fala no público não estatal. Vamos falar em publicização. Precisa também aprofundar um pouco. O que eu estou entendendo por público? Como é que o Estado vai desaparecer? Esse Estado que está aí, um Estado conservador no mundo inteiro, vejo na Europa, quase todos os países elegeram pessoas de extrema direita. Então, a gente precisa colocar assim mesmo com um foco teórico e prático o que nós queremos da universidade. E da sociedade, como a gente está colocando, já é um mundo difícil, complexo, etc. Mas é a universidade. O que nós vamos querer dessa universidade? As universidades privadas vão sobreviver? As universidades que nem a PUC, que tentam realmente um equilíbrio entre o privado e o público, vão conseguir avançar? Nós já conseguimos algumas vitórias pequenas e estamos sendo condicionados aí por uma série de esquemas. Então, gente, um ponto importante seria esse: a gente, como universidade, pegar 3, 4 temas quentes, temas que a gente defende realmente como transformação, uma nova sociedade, e tentar avançar. Então, como é que eu vou defender a democracia hoje, né, aqui no Brasil? Como é que eu vou defender a democracia em São Paulo? Isso é viável, isso é possível. Então,
esse seria um primeiro ponto. Né? A gente destacar 4 ou 5 pontos fundamentais que nós precisamos defender e os quais nós vamos lutar por eles com a massa desprotegida, abandonada, etc. A utopia, segundo, vem como um sentido positivo. Porque é claro que algumas vezes você vai fazer um evento, né, para falar de utopia, você cita 10 autores importantes, tudo bem. Os alunos mesmo aqui leem coisas interessantes, etc. Mas, como o próprio Arlindo está colocando, quem participou de algum movimento, participou de algum conselho, não é? Ele já tem, além da defesa teórica, ele tem já experiências concretas. Ele tem pontos que ele diz, olha, aqui não vamos avançar. Já testamos isso e não avançamos. Tem pontos que nós não vamos aceitar de jeito nenhum. E é isso que a gente tem que colocar, né, na educação popular, na população de rua, né, para ver se eles conseguem se organizar de uma forma diferente. Porque manifestações já houve e vai ter muitas, né? Vão ter muitas. Mas que manifestações? Com esses partidos que estão aí, é uma piada. Então, o que nós vamos sugerir, realmente? O que a universidade como tal pode colaborar? A PUC tinha sempre essa imagem, né? Nós temos que participar como universidade da transformação brasileira. Bom, isso é viável, isso é possível? Nessa universidade que nós estamos? Então, vocês que estão aqui firmes têm que levar isso ao fundo. Ler, analisar um pouco da universidade. Tá bom? Bom, eu não vou avançar muito porque vocês também devem participar de conselhos, de movimentos e de outras estratégias, né, que são importantes. Tem aí de novo, né? Não, é o pessoal que está entrando na sala. Não é nenhuma manifestação. Bom, gente, então o importante é isso, né? Quer dizer, um curso como esse, ele ajuda exatamente esse diálogo entre a religião e as utopias, no plural. Não tem uma utopia clara, definida, de cima para baixo, né? Então, isso a gente tem que retomar realmente. Vai se esconder os cursos? Não. Isso deles. Isso deles. Bom, gente, então, nós vamos ainda pensar um pouco como que a gente vai fazer, então, esse diálogo, não é? Em outubro, no nosso livro. Vamos convidar já o Michel Levy, já aceitou. Deixa eu falar tudo aqui, senão você já vai, entendeu? São 5 perguntas mais, depois vem as 6. Tá bom. Daqui a pouco você fala. Então manda abaixo. Não, é o seguinte, gente, nós temos uma sequência de 12 seminários. E eu vou dizer aqui um pouquinho sobre eles. E claro, posso também enviar para as pessoas que deixaram o e-mail, nós podemos enviar toda a sequência e informação. E nós estamos fazendo a pergunta a vocês também, quem acha que tem viabilidade de vir às segundas-feiras e quem acha que só eventualmente poderá vir. Tem também essa consulta, né? Vamos ser. Então, hoje nós estamos iniciando com a utopia, né? Então, a nossa direção, o que queremos, acho que essa é a grande pergunta, né?
o que queremos. E na semana, dia 19, nós temos recesso da PUC. Depois, pulando dia 19, nós estamos toda segunda. Dia 26, o debate é Mulher, Violência, Direitos e Religião. Vai estar aqui a Ivone Gebara, que é também uma das articulistas desse livro, e ela faz esta questão para nós. Existe uma genealogia crítica da violência ao corpo das mulheres? E virá a Valéria Vilhena, que vai discutir conosco religião e gênero na formação brasileira. Né? Depois, no dia 2 de setembro, o Edim Abu Mansur, que é aqui das Ciências da Religião, ele vai fazer para nós um panorama das religiões do Brasil e a conjuntura dos campos religiosos. Em seguida, nós vamos começar, então, a entrar, digamos, nos temperos desta nossa conversa. A começar, o João Décio Passos vai discutir conosco Papa Francisco, catolicismo do século XXI. Já saíram alguns lances aqui nessa discussão. A ruptura de paradigmas face à questão social. Em seguida, nós vamos ter uma apresentação da pesquisa do grupo de estudo do protestantismo aqui da PUC, falando sobre o universo evangélico. Aí vamos entrar no debate no dia 23 sobre a doutrina social da Igreja e direito social, com o Fernando Altmeyer Júnior e o Monsenhor Júlio Renato Lancelotti. Depois, no dia 30, nós vamos ter, em continuação, Estado Laico, Doutrina Social da Igreja e Direitos Sociais, com Eduardo Dias Ferreira e o Luiz Regules. No dia 7 de outubro, outra segunda-feira, nós vamos ter o Jung Bolsung, que vai discutir conosco o neoliberalismo como religião. No dia 17 de outubro, nós estamos, isto está ainda num ajuste de agenda, que seria o Mauro Iazzi com a religião na conjuntura política nacional. No dia 21 de outubro, nós teremos com a Magali do Nascimento Cunha a temática Evangélicos da Política no Brasil e as expressões neoconservadoras mediatizadas. Aí no dia 28, o Vanderlei vai falar, certo? No dia 28 de outubro, que como nós dissemos, hoje é um preview do livro. O lançamento mesmo é outubro. E a Edu, que inclusive somente mostrou para nós o que seria o livro, mas eles dizem que é só outubro. E aí no dia 4 de novembro, nós vamos ter então uma mesa, desde matriz africana, budismo, islamismo, e que nós acabamos de convidar também o Denis, para ele estar junto conosco aqui nessa reflexão. E por final, em 11 de novembro, já passaram os 12 seminários, mas conforme for a nossa energia, nós queremos fazer um grande seminário final. Mas esse ainda é uma interrogação, se o fôlego vai para além de uma dúzia ou fica em uma dúzia, certo? Então, Vanderlei, conta o dia 28. O dia 28 é uma segunda-feira. Sempre às segundas, quartas. Pega o seu curso. Não, ele É o dia do Michel Levi. Ele sabe. Então, nós vamos estar integrados Ciências Sociais e Serviço Social aí para fazer o lançamento mesmo. E vai estar mais um dos articulistas, que é o Michel Levi. E a temática do Michel Levi é messianismo judaico e as utopias revolucionárias da Europa Central. Então, eu penso que a gente consegue, com tudo isso, abarcar, eu acho que essa discussão de diferentes pontas para a gente poder chegar aí uma construção maior ao final.
Então nós não sabemos se o final vai ser uma fala de todos aqueles que participaram e vão expor, se nós vamos chamar gente. Então nós queremos amadurecer um pouco isso, para poder saber como é que nós fechamos. Então, a gente ainda não estabeleceu realmente, né, que estratégia que nós vamos utilizar. Mas é claro que vai haver toda uma manifestação, como é que vai ser o encontro, etc. Né? Eu acho que aqui o curso de vocês pode participar, né? Claro, cada um individualmente, mas depois a gente vai ver com a Isa, né? O Michel Levi, se ela quer uma fala especial, etc. Tá? E as outras pessoas a gente vai ver também. Você não pode fazer um evento muito grande, então a gente vai escolher esses dois, né? Nós dois aqui, depois o Michel Levi e o Leonardo Boff, e aí vamos ver se ainda repete depois de Chivara, e se pegamos mais um elemento, Cláudio, por exemplo, né? Anterior. Então, vocês vão receber tudo isso, tá bom? Manda por e-mail, direitinho, e aí vocês já estão convidados, tá bom? Então, muito obrigado e firme na luta. Só queria saber se alguém tem alguma questão para os dois. Não? Bem, em não havendo questão, nós vamos dizer o seguinte: nós temos aqui 6 livros somente, né? E os livros estão a R$40, e portanto, quem quiser adquirir, né? Nós estamos aqui somente com 6 livros, mas aí vão poder ter o autógrafo aqui de Vanderlei, de Arlindo, e do deles, claro, deles. Então, nós vamos passar realmente a esse momento e dizendo da feliz coincidência, realmente, do lançamento desse livro e dessa programação dos seminários, porque muitos dos que são articulistas têm a ver exatamente com a temática, né? Então, existe uma costura mais alargada, né, de outras pessoas também compondo, mas acho que fundamentalmente vocês já juntaram várias discussões extremamente importantes. Então, passamos aqui em seguida, né, para este preview do lançamento, né, e para quem desejar comprar também o livro um pouco mais tarde, pode depois anotar aqui na folha de presença alguma coisa para a gente poder providenciar. Ah, é verdade. O livro na livraria vai ser 45, como os autores têm desconto aí, a gente está fazendo a Educ está proporcionando aqui a R$40, tá? Não, a Educ não, nós. A nós. Ah, pois não. Tá certo. Tá certo. Então, eu quero agradecer bastante aqui, né, a fala dos dois. E como nós já estamos aqui, Lúcia, você chegou na hora perfeita. Nós estamos aqui fazendo exatamente, né, vem cá. Nós estamos fazendo exatamente a informação, chegando. Lúcia é a coordenadora do programa, a vice? Mas, bom... A Vera! Então vamos trocar. Nós somos a dupla coordenação. Não tem... Isso, é aquela coisa colegiada. Entendeu? Então, Vera Chaia, Lúcia Bogos, que são as chefes do Vanderlei, certo? Estão chefes do Vanderlei, tá certo? Porque a chefe é a Mariângela. Na hora que a Mariângela levantou, todo mundo já encolheu. Então,
Esta é uma produção, portanto, Vanderlei e mais seus alunos das ciências sociais, e que nós nos aproximamos, né, mais por essa circunstância histórica, e nós estamos dizendo que hoje é um preview, certo? É bonito dizer preview, né? Porque ainda vai ser em outubro, realmente o lançamento, a Educ também deixou isso muito claro, e nós temos somente 6 exemplares aqui, que é só para ter um gostinho, né, do livro para aqueles que quiserem. Eu vou passar rapidão para a Lúcia, para a Vera, de darem alguma consideração, mas sabendo que é realmente outubro que ele vai ser aberto para todos. E como já foi dito pela Maria Ângela, os autores do dia de hoje, como é um preview, né, eles estão descontam a sua parte dos direitos e deixam por R$40. Bem, boa tarde, desculpe ter chegado somente agora, eu havia justificado que não poderia vir antes, e é sempre uma satisfação, né, poder participar de um lançamento de mais uma obra do nosso querido professor, né? E, se vocês me permitem, usar o espaço, nós estamos, eu, Vera e o Departamento de Sociologia, organizando a concessão do título de professor emérito para o professor Vanderlei, muito merecidamente. Já posso anunciar, porque hoje tive a informação que nós estamos no tempo hábil para que esse título seja concedido numa cerimônia, com toda circunstância que é cabível, no final de outubro, numa data muito próxima ao nosso seminário de lançamento, né? Hoje é o pré-lançamento, de lançamento do livro. Então, a gente espera poder fazer, de fato, né, uma grande festividade, com uma homenagem, né, merecida para o professor emérito, que o professor Vanderlei, sem dúvida alguma, e também um debate sobre o livro. Eu não sei se a Aldaísa já anunciou que virá o Michel Bovy, já, né? Enfim, então, a ideia é, de fato, organizarmos um grande seminário conjunto com o Serviço Social, com os outros autores, que são de outras instituições, quer dizer, quanto mais parcerias nós tivermos, melhor, maior será o alcance do evento e a divulgação da obra. E, enfim, estão todos convidados, e assim que a gente tiver, né, o programa, começaremos a divulgar para que, de fato, a gente tenha um grande número de presenças. Tá bom? Então, agradeço o espaço que me foi dado. Vera, falar alguma coisa? Enfim, é mais uma obra de um professor do programa, muito bem-vindo, todo mundo sabe, né, a importância da produção, das publicações para as nossas avaliações e, enfim, para os alunos também, né, que participam, debatem e estão aí nessa jornada conosco. Então, obrigada pelo espaço, viu? E deixa eu passar para você, então. Não, nós estávamos aqui exatamente para passar aqui para os cumprimentos que eles têm que receber das pessoas que assim quiserem cumprimentá-los por este lançamento. Então, muito obrigada a todos, né? E vamos aqui abrir essa possibilidade, não só de dar as mãos, mas quem quiser também de poder ter um acesso ao autógrafo. Eu mesmo já vou querer, porque eu não tenho. Então, boa tarde a todos e vamos aqui nos abraçar e saudar. Muito obrigado.